Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos corrigir a lista de pós-médio de número 5. É uma lista que traz como temática processos de separação de misturas. Vocês vão observar que no Enem, essa temática ela é muito relacionada ao tratamento de água, tá? Porque para tratar a água são utilizados vários processos de separação de misturas. Bom, a questão 1 diz o seguinte: em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Então, aqui nós temos duas informações muito importantes. A primeira é que ele está falando de uma reação de precipitação e que essa reação vai formar um sólido, tá? Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de. Então, meninos, o que vocês têm que ter em mente? O arsênio ele vai precipitar, ele vai formar um sólido, e esse sólido depois vai ter que ser retirado da água. Ainda aqui na letra A, ele forneceu para a gente a opção de fervura. Fervura consiste em aquecer. O simples fato de eu aquecer, eu não consigo remover esse sólido. E observem que no texto, da questão, em nenhum momento se tocou no fato de aquecer a água. Então, essa opção, ela não tem lógica de ser marcada. Ela é um distrator, tá? Vou pular para a letra C. Por quê, gente? A letra C está aí, destilação. Destilação também consiste em aquecimento. Só que, no caso, esse método é aplicado apenas para mistura homogênea, ou seja, aquela mistura que apresenta uma única fase. Aí você aquece. Como as substâncias têm temperaturas de ebulição diferentes, elas podem evaporar separando uma da outra. Então, esse método de destilação também não tem lógica, porque aqui em nenhum momento se falou em aquecimento, tá? E no caso, destilação não é utilizado quando você tem um líquido e um sólido, tá? Formando a sua mistura. Letra D, calcinação. Olha, o interessante dessa questão é que ela ajuda a gente a compreender alguns conceitos químicos. Calcinação significa aquecer um material sólido para remover desse solo algum componente volátil, ou seja, que pode ser evaporado facilmente. Olha, calcinação é utilizado para sólidos e, de novo, aquecimento. A gente está falando de água, A água, o estado físico dela, em temperatura ambiente é líquido. Então, também não tem lógica, é um outro distrator, tá? Por último, a letra E, evaporação. Evaporação também, O que significa? Significa que o material no estado líquido vai passar para o estado gasoso. Então, é outra questão que não está de acordo, porque ele está falando em formar um sólido. Então, também não tem nada a ver. Resta aqui como opção correta, então, a letra B, a filtração. Por quê, meninos? Ele acabou de falar para a gente que na precipitação vai ser formado um material sólido. E esse sólido é insolúvel na água. Então, a gente pode utilizar o filtro vai reter o sólido e a água limpa pode atravessar esse filtro, tá? Então, a resposta correta para aquela questão, para a questão de número 1, é a letra B, filtração.
Bom, já passei aqui para a questão 2, também uma questão sobre separação de misturas, e ela diz o seguinte: em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Processo 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Bom, gente, essa etapa aqui, ele está falando de eletroímã. O processo de separação que utiliza ímã chama-se separação magnética ou imantação, porque o ímã ele tem essa propriedade de atrair metais, né? Porque eles têm propriedades magnéticas. Processo 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda usina. Aqui ele está falando, meninos, que o bagaço ele vai ser queimado na caldeira, tá? Essa queima, um nome científico que a gente usa para ela é combustão. Então, a combustão é um processo que libera energia e essa energia permite o funcionamento do maquinário dentro da usina, tá? Processo 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Olha, esse aqui é o mais fácil. Ele está falando que vai passar por filtro. Então, o processo é filtração, onde ele vai reter os materiais sólidos que estejam lá no suco da cana, tá? Então, esses são os 3 processos. Observem, né, que a pergunta da questão é: com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Então nós vimos lá, né, na ordem que foi separação magnética, combustão e filtração. Então a resposta correta para nós é a letra B.